Bom pessoal, hoje eu vou fazer um prato para vocês, um prato que tem representatividade, lembrança afetiva e cultura, no qual esse prato ele fez parte da minha vida, na minha adolescência. Vai ser muito bacana no decorrer do vídeo, vou mostrando para vocês no passo a passo, como que eu faço. Tô trazendo para vocês aqui a minha proteína, o gigante da nossa água doce, um dos maiores peixes de escama de água doce do mundo, que é o pirarucu. Aqui eu tô com a copa longa do pirarucu, tô com nossos ingredientes regionais, e eu venho com uma fusão agora, conhecido aqui como arroz proibido, um arroz de corda que já tá de molho. E vamos começar o nosso preparo. Vou cortar aqui a cebolinha, piquei o alho. Agora a gente vai aqui para o próximo passo. Eu preparo o nosso baião. Nosso baião vem aqui com arroz proibido, um arroz asiático, que é o que eu falo, esse arroz tem muita representatividade para mim, que representa a nossa água escura, a nossa água doce. Aqui vem o nosso feijão de corda. Eu vou usar a técnica bem antiga, uma técnica bem indígena, como era feito o verdadeiro baião, começando pelo arroz, depois agregando o feijão de corda. Enfim, vamos começar. Começando pelo um pouquinho de óleo. Eu vou começar aqui com alho, sempre primeiro óleo, depois a segunda mistura que é água, mistura puxar um fundozinho francês aqui. Deixa dourar um pouquinho. Eu vou entrar aqui com nosso arroz, conhecido como arroz negro, arroz proibido. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês porque que eu gosto de fazer esse arroz, porque eu falo que esse prato tem representatividade. Esse arroz, por ele ter um teor de fibra maior, então ele é um pouco mais duro, então leva um pouco mais de água, um pouco mais de tempo de cocção ali. Ficando bem ele, que é para ele liberar um pouco do amido dele. Sempre o baião, o verdadeiro baião amazonense, ele é um arroz bem breado, um arroz bem pegado, bem pegajoso mesmo. Então eu preciso liberar um pouco desse amido aqui.
de sal. Vou colocar um pouquinho mais de água. Agora vou tampar. Deixar aqui por 40 minutos. Enquanto isso, eu vou para a segunda parte. Vou começar a cortar o peixe para marinar. Aqui é o nosso pirarucu. Tem uma copa longa aqui. Cortar em 3 partes iguais. O pirarucu é um peixe que contém muita fibra. Por que ele contém muita fibra? Por ele ser um peixe grande, um peixe que precisa nadar muito para sobreviver. Ele é um peixe predador, então ele vai criando uma quantidade de fibra maior. Aqui, ó, é um peixe muito bonito, é um dos maiores peixes. O pirarucu ele tem 2 nomes em tupi. O primeiro nome, pira, significa peixe, e urucum, esse é o urucu que vocês estão vendo aqui, que é o nosso coloral, que é a nossa tintura, né, onde nós, é o corante, o nosso corante que nós usamos muito aqui. Aqui a nossa cultura não consegue cozinhar sem esse tempero. Eu vou deixar aqui e agora eu vou dar uma marinada dele. Coloca um pouco de água. Um pouco de limão. A gente usa muito limão no peixe aqui. Estou fazendo de uma forma, do jeito que, forma bem rústica de se fazer. Geralmente a gente tem essa cultura de colocar um limão no peixe, colocar um vinagre. O que a gente tem aqui, o nome que a gente fala, é um odorzinho que tem no peixe, que é conhecido como pitiu. Então geralmente a gente não gosta de comer com esse cheiro, mas é do peixe mesmo, a gente tira. É muito cultural aqui. Então é isso, eu vou deixar ele marinando aqui por 20 minutinhos. Vou colocar um salzinho aqui por cima. Pirarucu é um peixe que ele representa muito, tem muita representatividade no nosso interior, na nossa região. Ele é um peixe que ele está sempre em evidência, sempre nos representando muito bem. Por isso que eu estou trazendo para vocês esse prato que é muito conhecido. E eu vou mostrar um pouco para vocês também como vai ser meu empratamento. Tá, vou mostrar para vocês esse remo. Por que o remo na minha apresentação? Porque esse remo aqui é a lembrança afetiva que eu tenho desse remo. Que eu usava ele para ir para a escola, Hoje ainda, mesmo assim com a tecnologia que avançou na nossa região, no mundo todo, mas hoje 50% das nossas vias, das nossas estradas ainda são aquáticas. Então os ribeirinhos ainda usam muito esse remo ainda para se locomover, para pescar,
para ir para a escola, ainda tem ainda alguns interiores muito distantes do Amazonas que ainda precisa muito. Então eu vou trazer para vocês essa lembrança afetiva e representatividade da nossa cultura. Vai ser esse remo que vai ser o nosso empratamento. Aí aqui eu vou para a terceira parte, que é assim, geralmente a gente nunca tem peixe, tem que ter banana. Só que hoje eu vou trazer uma banana diferente, vou trazer uma banana flambada na cachaça com a manteiga de urucu, com uma castanhazinha ali, bem bacana. Então já vou adiantando que é para ficar bem bacana. Então aqui é a banana da terra, banana Pacovan, ela tem que estar bem madura. Vou descascar ela aqui. Esse aqui é meu feijão de corda. Esse feijão de corda pra gente ele tem muita representatividade também, porque é aquele feijão que é colhido na vagem, que é na base, né, aquela base grande, que esse feijão chegou no interior através do nordestino, que deu entrada no século XIX. Então assim, eu lembro que a minha avó, quando o rio secava, eles plantavam isso aqui. Então assim, eu trouxe um prato bem cultural, sempre e o pessoal falava que o bom agricultor ele nunca perdia a safra do feijão, guardava dentro de lata para o outro ano eles continuarem tendo a produção. E aqui eu vou mostrar para vocês por que eu falei que esse prato tem representatividade. Vou mostrar para você que eu tiro um pouco dessa água. Como vocês estão vendo aqui, ó, por que eu falo desse prato tem representatividade, lembrança afetiva, cultura, é isso, né? Ele mostra aqui, ó, Rio Negro e Solimões. É um dos maiores pontos turísticos que nós temos até mesmo do Brasil, que só tem esse encontro aqui, que é o encontro de duas águas, uma água fria e uma água quente, onde eles chegam e se encontram. É por isso que esse prato tem representatividade. E essa fusão do arroz proibido com a água do feijão de corda. Então esse é o nosso prato, nós vamos tratando, vamos fazendo, conversando. Isso é bom. Eu vou começar aqui agora na nossa banana caramelizada. Vou botar aqui uma manteiga. Eu vou só derreter, não vou clarificar, vou só derreter. Eu preciso de fogo baixo. Na verdade eu vou deixar essa banana cozinhar na manteiga, vou deixar ela transparecer bem o sabor da banana. Essa banana fica bem suculenta, fica bem... Aí aqui eu vou pegar a castanha do Brasil, que eu vou finalizar. Vou finalizar com uma manteiga de castanha em cima da banana para dar crocância no nosso prato.
essa castanha aqui. Eu lembro que quando eu era criança, isso aqui usava muito no café da manhã, né, pra gente comer, que no tempo não tinha pão, a gente tinha que usar o nossos método cultural, o café da manhã. Então isso aqui tem muita representatividade pra gente até hoje, e hoje se tornou referência para nossa culinária, para nossa gastronomia regional. Fazer aqui a farinha bem. Eu trouxe uma castanha seca aqui, uma castanha desidratada, porque essa castanha é bem antiga, e quanto ela é mais antiga, mais crocante ela fica. Por isso aqui eu vou cortar aqui vou usar aqui uma palha de cebola para dentro. Pensando na nossa finalização do prato. Então a ideia é essa, deixar ela de uma maneira bem macia. Tombadinha que é para dar tirar um pouco da gordura da manteiga. Isso aqui eu vou cortando a cebolinha. Fazer um cortezinho de cebola aqui, que é muito interessante. Vou fazer a finalização do prato. Sempre vamos colocar a cebola numa água gelada, para ela tirar um pouco da oleosidade dela, para ela ficar bem refrescante para finalizar o prato.
isca muito dura, um pouco duro, pega aqui. É bom usar um garfozinho, ó. Quando ela já começa a mudar de cor. Baixar o fogo. Pego essa banana, tiro ela um pouquinho. Sempre eu falo que eu faço uma cavidade aqui, como se fosse uma canoa aqui, né? E vou pegar essa banana e vou dar uma recheadazinha nela aqui com pra dentro da. Eu retorno ela aqui, ó, só pra dar uma. A ideia é buscar uma leveza nessa banana, na sequência. Eu passo aqui, desligo o fogo. Vou reservar, não reservada. Eu vou pegar logo aqui vou pegar um remo que vai fazer parte da minha. Vai fazer parte do meu empratamento. Eu vou passar para cá. Vou deixar separadinho aqui já, reservado. Colocando aqui. Reservando. Um pouco dessa. Vou limpar do meu frigideiro, tirar aqui o excesso da. Agora eu vou pegar aqui meu medalhão do pirarucu. Esse medalhão desse peixe aqui, pessoal, é um peixe que é bem grande, que já é um peixe de uma fase adulta. Peixe aqui dá mais de 100 kg provavelmente, que é só a copa lombo de cima, que o nosso pirarucu ele vem a manta, e aí a manta a gente começa a dividir ele. A gente divide ele na copa lombo, que é como se fosse um canudo, ali um canudo, divide a ventrecha e divide as partes da barriga. Então eu peguei ali aquela parte melhor do peixe, que é uma parte que é
é menos gordurosa, que tem mais fibra. E aí eu vou dar uma suculência nele, vou dar uma selada nele aqui, dar uma gratinada nele para ficar bem bacana. Vamos lá. Enquanto o meu arroz proibido aqui, arroz que é muito fibroso, ele não tá bom, eu já vou começar a adiantar o meu peixe. Eu não precisa pegar o peixe, trabalhar com óleo muito quente, eu trabalho com óleo meio brando ali, que é para eu não preciso pegar esse peixe e selar com muita temperatura. É um peixe muito fibroso, então eu vou dar uma selada nele devagarinho ali. E assim, como o peixe, o coloral, o nosso urucu tem tudo a ver com esse peixe, devido o nome que tem tupi dele, eu vou fazer um peixe aqui selado, aqui dourado, aqui na frigideira aqui, e vou finalizar ele com uma manteiga de urucu, que tem tudo a ver, vai ficar bacana, bem legal. Que pena que vocês não conseguem sentir o cheiro daí. Vamos lá. Deixa eu esquentar aqui meu óleo um pouquinho, deixa eu dar uma aquecidinha. O interessante desse peixe, ele é um peixe que a gente não pode apertar muito ele. Porque quanto mais você aperta, ó, ele aumenta. Ele vai ficando aquele bifão. Então a minha ideia é que fique uma copa lomba. Se fosse um filé bem alto, eu vou colocar aqui, ó. Então esse prato é assim, estou fazendo o prato de uma forma bem indígena, naquele tempo que a minha avó fritava ele no óleo, né? Então assim, é uma lembrança muito afetiva que a gente vai, vamos gourmetizar, mas ao mesmo tempo vamos trazer uma lembrança afetiva, que é uma coisa que nós nunca podemos esquecer, esse nosso lado humano, aonde começou a nossa trajetória, de onde que veio as nossas raízes. Então eu vou passar de uma forma bem significante aqui para vocês. Então não precisa pressa, não precisa forçar, aplicando devagarzinho. Que pena que eu não pude fazer a lenha, porque isso aqui era feito a lenha. Aí eu estou fazendo de uma forma aqui, devagar. Dei uma gourmetizada aqui nesse prato, que era para ele trazer uma representatividade, mas no tempo dela com certeza não era dessa forma, era aquele baião daquele arroz que não era nem polido, que era tirado no pilão ainda, então tinha todo esse processo.
Por que que o peixe, quando a gente está fazendo esse processo, ele que está fritando o peixe, né, no óleo, está agregando e tal, ele começa a soltar essas borbulhas, ele começa a aumentar, porque o teor de água que ele tem muito, né? Por isso é um peixe aquático, que nada muito, então assim, quanto maior, mais o teor de água nele é bem maior. Então quando a gente está fazendo ele, no preparo dele, na cocção, essa água já vai saindo um pouco, mas isso é normal. Aqui ele começou a tornou um pouco duro. Acertar aqui o sal. Agora eu vou entrar com o feijão de corda que estava de molho, que deixei de molho. Então, aqui vocês estão vendo, mesmo assim tem a representatividade do nosso encontro das águas. Agora eu vou deixar cozinhar. Então, o verdadeiro baião amazonense é assim. Ele é cozido aqui. Agora vamos indo para a parte da finalização dele. A junção, né? Olha que coisa maravilhosa. Vamos tentar. O cheiro está maravilhoso. Ele está pronto. E quando o peixe está pronto, ele mesmo solta do fogo da frigideira. Então não precisa. Ele começar a mudar de cor as bordas, eu vou lá e viro, que é para deixar aquele avermelhado, aquele dourado, então tirar do fogo, né? Fica bem bacana. Quando o produto vai ficando legal, fica uma proporção perfeita, você começa a ver, é conhecido também como o bacalhau da Amazônia, pirarucu, né? Porque ele vai soltando as elásticas dele. Quando ele está bem, quando é um peixe fresco, olha, esse peixe ele não chegou aí pro gelo, então assim, ó, como nós temos aqui uma das maiores feiras de céu aberto, de peixe, nosso peixe regional é muito forte aqui na nossa região, você vai lá e você compra ele sem ir pro gelo ainda, o peixe está novo.
bastante com o coentro. Vamos lá, o nosso baião aqui já está ficando bem. Quase pronto. Começou em tratamento agora. Vamos adiantando aqui. Aqui a nossa banana caramelizada. Então, enquanto meu peixe não apronta, eu vou trabalhando na apresentação do meu prato. É o que eu falei pra vocês. O reno, gente, ele traz muita representatividade para o nosso povo, para a nossa cultura. Eu lembro que no tempo da minha avó, quando ia pescar, que ia para um lugar longe, que pegava peixe, que tinha que comer pelo rio, né, que passava o dia todo, fazia o fogo, botava um capim dentro de uma bacia, fazia o fogo, assava o peixe e como não tinha prato, o nosso prato era o remo. Então estou trazendo um resgate, estou trazendo uma lembrança afetiva, que é para mostrar a nossa cultura, né? E fica muito bacana, né? Um tratamento com remo.
Peixe fresco, bem fresquinho. Aí, ó. Agora eu vou para a parte da finalização desse peixe. Eu vou fazer uma deglaçagem. Eu não gosto de tirar o peixe, passar por uma outra saltese para fazer a manteiga de urucum. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir o fogo, né? Vou baixar o fogo para baixar a temperatura. Vou colocar uma manteiguinha ali que é para deixar uma temperatura ambiente e vou colocar o urucum para não queimar. E vou trazer a castanha em cima, que é para dar a suculência, a crocância, a castanha traz a crocância. E enfim, vai ficar um prato bem harmonioso. Então já baixei aqui, ó, fogo ali só para dizer que tá aceso. Aí vou trazer aqui a manteiga. Manteiguinha aqui no canto. Vou colocar aqui minha manteiga vou colocar o urucum bem aqui, ó, seu colorado. Esse cantinho. Finalizando. Vou com a castanha aqui, ó. Vendo com o nosso coentro, chicória, tudo junto. Não posso colocar essa manteiga de urucum com castanha muito quente, porque vai queimar minha urucum, vai ficar com gosto de amargo. Então eu uso própria deglaçagem da frigideira. Vai trazer mais sabor, vai trazer mais suculência, né? Que esse suco que fica na frigideira, ele traz o sabor do peixe, e nada mais é que a redução do óleo com a água ali, né? E reduz, então traz sabor, não deixa de ser uma deglaçagem bem perfeita para a combinação desse prato. Vou deixar ele aqui só para aqui o nosso baião, gente, está ficando maravilhoso. Esse baião eu gosto muito. Então ali eu vou aquecer só mais um pouquinho. E esse prato que eu estou fazendo hoje, o Remada Amazônica, esse prato ele é um prato ganhador de um concurso, do Enchef 2022. Então é um prato premiado, é um prato que fez história na minha vida, onde eu comecei a participar dos concursos e foi aonde recebeu dentro de mim o quanto eu sou competitivo como chefe de cozinha, como eu gosto de viver essa adrenalina. Eu gosto não só de cozinhar, mas eu sempre sinto essa magia de transformação da arte, da gastronomia na minha vida. Todo cozinheiro é mágico. Hoje a gente pega uma proteína crua, a gente pega uma matéria-prima e a gente vai construindo, vai harmonizando, começando do zero. Então isso é a vida de um chefe de cozinha, de um cozinheiro. Começa-se numa boa escolha de ingrediente, começa-se
no desenvolvimento de pensamento primeiro. Você pensa, você compra e você constrói a arte. Então, assim, eu falo que nós temos que ter mão, coração e mente. Nós temos que estar com nossa mente preparada, com nosso coração cheio, para que saia amor da nossa mão. Então, assim, é isso, a gastronomia é isso, na minha vida, principalmente. Por isso que eu escolhi viver da gastronomia, de estar levando essa arte. Eu falo que a gastronomia, ela realiza sonho, ela transforma pessoas. Então, a gastronomia, ela tem um princípio do começo da nossa vida. Então, nós nunca vamos deixar de cozinhar, porque nós precisamos da gastronomia, nós precisamos comer. Eu acho que é uma coisa que traz felicidade pra gente, a gente se sentir cheio e comendo uma boa comida. Então, a minha mão, ela está preparada para isso, a minha mente sempre ela vai estar bem confortável em servir. A minha missão é servir, então eu estou aqui hoje fazendo essa arte. Então aqui eu já vou começar a finalizar aqui, ó. Olha só, gente. Vou trazer aqui a suculência desse peixe. Esse peixe com esse remo tem tudo a ver. Porque quantos ribeirinhos ainda não precisam do remo para pescar esse peixe, né? Então, é uma combinação perfeita na região norte. Tem o peixe, tem que ter a banana, a farinha, o baião. Então eu estou substituindo hoje a farinha pela castanha, dando uma gourmetizada, dando uma nova vida, dando uma nova roupagem nesse prato. Como é um prato que eu ganhei o concurso com essa montagem, então eu achei melhor trazer ele, porque quando eu fui criar esse prato, eu pensei muito na minha família, pensei muito na minha avó, de como eu precisei desse remo. Esse remo ele me ajudou a me alfabetizar. Era um remo que eu saía de um vilarejo chamado Deserto, eu remava 3 horas. Esse remo fez parte da alfabetização da minha vida, não só minha, como dos meus irmãos e de todo o vilarejo quando eu morava lá no interior. Então esse remo fez parte da minha vida. Então essa é uma coisa que eu não consigo esquecer. Sempre eu estou envolvendo cultura e arte ao mesmo tempo, que a gastronomia é isso. Nós nunca podemos abandonar e abrir mão da nossa cultura. Sempre nós temos que mostrar a nossa identidade e de onde que nós viemos. Então eu vou apagar aqui, ó. Vou esperar agora só o meu... Vou colocar aqui uma pimenta de biquinho. Peixe também não pode esquecer do limão. Tem que ter o limão, senão não é peixe, não. Na vida do ribeirinho pode faltar tudo, menos o limão e o peixe. Então, vou fazer aqui uma... Só finalizar. Então vamos só esperar aqui agora o nosso baião selvagem. Tem tudo a ver, né, com a escuridão, com a profundeza do nosso rio Amazonas, onde está situada a nossa maior bacia de água doce do planeta, é aqui na nossa região. Então nós somos privilegiados de ter o rio, nosso encontro das águas. Somos privilegiados de ter o maior peixe de água doce do mundo, que é o pirarucu. A gente não pode deixar de... Esse peixe é o que nos representa e traz representatividade para a nossa cultura.
Acertar o sal. Uma cebolinha. Então esse arroz mesmo, esse baião aqui ó, com fundo breiado, aquele baião que relembra quando era feito a lenha. Quase no ponto, vou usar essa aguinha aqui que eu trouxe para falar um pouco. Vou trazer ela de volta aqui que é para quase pronto, gente. Muito gostoso, maravilhoso. Acertar o sal. O peixe é a gente tem aqui dizer na nossa cultura que a gente não pode esquecer tudo no peixe, menos o sal. Então o sal tem que estar impecável. Ficando no ponto. A identidade do cozinheiro é a boca, né? Então a gente tem que estar sempre provando para levar algo maravilhoso para o nosso cliente. Sal só para acertar. Nossa, quase no ponto. Então é isso, meu baião tá pronto. Vou colocar pra cá. Agora vamos finalizar. Não falo pra vocês que todo cozinheiro é mágico. E vou deixar uma dica. Todo peixe tem que ter limão. Então, esse é meu prato de hoje, a remada amazônica, um prato que traz cultura, representatividade e lembrança
afetiva. Então esse é o meu prato.